Bom dia, meus amores. Hoje, dia 8 de dezembro, terça-feira, nossa aula de matemática e de ciências. Vamos lá. Atividade de matemática, gente, hoje é no campo multiplicativo, mas também temos divisão, tá? Multiplicação e divisão. Na número 1, a mimosa é uma vaca leiteira que fornece 259 litros de leite por semana. Quantos litros de leite ela fornece em média por dia? Aí aqui a gente vai fazer uma divisão. Quantos dias tem uma semana? A semana tem 7 dias, certo? Então, a gente vai ter que dividir esses 259 litros de leite por 7. Então, aqui a gente pode usar divisão e multiplicação. Vocês lembram que eu já ensinei para vocês uma forma de dividir multiplicando? Eu vou colocar um exemplo no grupo de como que faz uma divisão multiplicando, baseado nessa número 1. E vocês vão aprender, ok? Na número 2. Paulo tem 157 pirulitos para dividir entre 7 sobrinhos. Quantos pirulitos ele deu para cada sobrinho? Sobraram quantos pirulitos? Aí você tem que saber quantos pirulitos sobraram, certo? Quanto sobrou, né? Ó, quantos pirulitos ele deu e quanto sobrou, ou seja, na divisão não tem lá o resultado e a sobra. Então, é isso que vocês precisam saber, ok? Número 3. O canil da minha cidade abriga 40 cachorros. Todas as noites o tratador dos cachorros divide em grupos, sendo que cada dia ele divide os cachorros em grupos diferentes. Número de elementos. Complete a tabela. Ó, tem o total de cachorros, o número de cachorro por grupo e grupos completos e cachorros sem grupo. Gente, aqui é o mesmo exemplo da sala de aula. Muitas vezes a sala em ciências é só um texto, a atividade vai ser na próxima aula, que é na quinta, sobre os índios do Brasil. Diversos povos indígenas habitavam no Brasil muito tempo atrás, vocês já ouviram falar isso, né? Antes da chegada dos portugueses em 1500. Cada povo possuía sua própria cultura, religião e costumes. Viviam basicamente da caça, da pesca e da agricultura. Tinham contato total com a natureza, pois dependiam dela para quase tudo. Os rios, árvores, animais, ervas e plantas eram de extrema importância para a vida desses índios. Por isso, os índios respeitavam muito a natureza. Os índios viviam em tribos e tinham na figura do cacique o chefe político administrativo. O pajé era o responsável pela transmissão da cultura e dos conhecimentos. Era ele também que cuidava da vida religiosa e dos tratamentos medicinais, através da cultura com ervas, plantas e rituais religiosos. Aqui no primeiro parágrafo, gente, como a gente sabe, antes da chegada dos portugueses, os índios viviam muito felizes aqui. Eles dependiam da caça, da pesca, daquilo que eles plantavam também, né? Eles dependiam, né, da natureza para tudo, né? Dos rios, das árvores, eles respeitavam muito a natureza, eles viviam muito felizes, né? Os índios, eles viviam em tribo e aquele que eles respeitavam era o cacique, né? Que ele era o chefe político, era aquele que administrava tudo, né? E o pajé, ele era responsável pela transmissão da cultura, aquele que ensinava tudo, é como se fosse assim o padre, o pastor de hoje em dia, né? Era o que cuidava da vida religiosa, era o que cuidava, né? Era o que curava as pessoas através porque não tinha médico, era ele que cuidava, que curava através de ervas medicinais dos rituais religiosos. Eles faziam objetos artesanais com elementos da natureza, cerâmica, palha, cipó, madeira, dentes de animais, né? Esses que eram os elementos que eles usavam como objetos artesanais. Eles não usavam joias, essa era as joias dos índios. A religião indígena era baseada na crença em espíritos de antepassados e forças da natureza. Essa era a religião dos índios. Eles não tinham religião, a religião era baseada na crença deles, né? Os índios faziam festas e cerimônias religiosas. Nestas ocasiões, realizavam danças, cantavam e pintavam os corpos em homenagem aos antepassados e aos espíritos da natureza. Até hoje eles têm essa tradição de fazer essas danças, essas festas, onde eles pintam os rostos e tal, né? Muitos povos indígenas têm se mantido graças à criação nos últimos anos de reservas indígenas. Nestas áreas ficam longe da presença de pessoas que eles chamam de homem branco, né? Que pretendem explorar a riqueza da natureza. Então a gente vê que os índios eles são muito ricos de cultura, né? E que esses índios, principalmente os que vivem em reservas, né, que vivem isolados, assim, mais distante do homem branco, eles têm essa cultura até hoje, porque esses índios que têm muito contato aí
com a cidade, com o homem branco, eles mudaram muito o seu jeito de ser, as suas culturas. Ainda tem, né, a sua forma cultural de viver, mas mudaram muito. Então, a gente sabe que os índios, muito antes dos portugueses chegar, quando eles viviam totalmente isolados de tudo, eles eram muito mais felizes do que hoje. Porque hoje em dia a gente vê os índios pela cidade, às vezes pedindo na rua, e é bem triste de ver, porque os índios eram muito mais felizes. Eles viviam nu, eles não precisavam de roupas, eles tinham os próprios costumes, eles se respeitavam do jeito deles. E hoje em dia eles são muito influenciados, né? Mas, né, como se diz, né, não tem como fugir desse mundo louco que a gente está vivendo. Mas a gente sabe que ainda temos muitas tribos indígenas que vivem a sua cultura da melhor forma possível e que vem gente do mundo inteiro, principalmente no nosso país, até no nosso estado, que tem muita reserva indígena, muitos indígenas, vem gente do mundo inteiro aqui, gente, no Acre, para conhecer as tribos indígenas daqui, porque aqui tem muitos lugares que são isolados e que os índios ainda vivem muito essa cultura que é muito rica e muito linda de ver e que a gente deve respeitar bastante. Aí na próxima aula a gente vai ver a nossa atividade e vamos falar um pouco mais, ok? Então é isso, amores, por hoje é só. Vocês não precisam copiar esse texto, porque vai vir na apostila de vocês. O que vocês precisam é só copiar as respostas de matemática, ok? Um beijo e até mais.